Mídia Market Podcast começando. Eu sou a Luísa Teleixo, por aqui você já sabe. O papo é sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje a gente recebe uma característica diferente de agência que a gente nunca tinha conversado. Estou muito feliz em receber o Fábio Martuscelli, da Fama Mídia. Seja bem-vindo ao Mídia Market Podcast. Obrigado, o prazer é nosso de contribuir aqui um pouco com o conteúdo e com a história do que a gente vivencia, né, com os nossos clientes atuais e as transformações da agência nesse período. Ah, que máximo. Vai ser legal esse papo, tava conversando com o Fábio aqui nos bastidores sobre isso, porque a gente normalmente conversa com a galera que tá em Santa Catarina e que tá produzindo mídia e marketing aqui. O Fábio hoje, já quero te pedir pra você contar um pouquinho da tua trajetória, Fábio, mas acho que é legal tu ir trazendo essa visão de como tem sido em São Paulo, como tem sido em Curitiba e como tem sido aqui em Floripa também, né? Mas conta pra gente quem é você. Não, legal. Primeiro, para contar um pouco da minha trajetória, eu comecei, na realidade, no meio de comunicação bem cedo, com 15 anos de idade, antes de saber qual faculdade eu faria, enfim, eu já escrevia para uma revista do mercado de luxo, que é Elite Magazine, sobre turismo. Que massa. Então, já fazia algumas press trips com eles e já escrevia sobre as peculiaridades de cada destino. E aí eu já comecei a me apaixonar por esse meio de comunicação, a princípio jornalismo. E aí depois eu vi que eu tinha mais viés de publicitário mesmo, na parte de atendimento, e aí que eu comecei. Aí eu me formei em publicidade, eu sou jornalista também, mas me formei primeiro em publicidade e propaganda. Já na faculdade, abri a primeira agência, era uma assessoria de imprensa. A gente tinha um desafio na assessoria de imprensa de abrir o braço de mídias digitais, de como explorar o universo das redes sociais. Isso foi um desafio, porque era tudo muito novo, o Facebook tinha fanpage ainda das empresas. Nossa, é verdade. E aí era muito curioso, a gente viu a transformação assim, desde aquela época até hoje, dessa multicanalidade, com o advento da inteligência artificial, que é interessante a gente falar, como que a gente usa ela também a favor hoje em dia, mas nesse momento a gente conseguiu, já nesse lançamento, a gente captou o cliente que era o Hospital Edmundo Vasconcelos, que é um grande hospital em São Paulo. A gente lançou a primeira rede social do mercado de saúde em geral. E aí os hospitais, depois Albert Einstein, todos os outros acabaram replicando, seguiram a referência. Então isso foi bem interessante na época, foi um pioneirismo. E aí eu me especializei mesmo em marketing digital, vendi a assessoria de imprensa, a minha participação, e aí abri um outro negócio chamado LiveCom. Esse negócio foi uma agência também voltada para marketing de performance e marketing digital. Fiquei 5 anos lá, a gente desenvolveu assim, trabalho para mais de 200 marcas, lançamento de preservativos Preserve, a gente que cuidou da conta, Contacts, que era um grande call center, mudou de nome algumas vezes, a gente desenvolveu o trabalho, Mr. Pretzels, a gente ajudou eles nesse processo de abertura de franquias a nível nacional. E a gente especializou também muito em clientes de tecnologia. Então, SAP, que é uma grande empresa de renome mundial, a gente desenvolveu alguns trabalhos para eles também. Promon Logicalis, a Huawei, que é uma chinesa também, que chegou com muita força. A gente fazia alguns projetos pontuais, mas sempre pensando isso, como que a gente vai utilizar o meio digital para a gente propagar essa mensagem, principalmente as redes sociais, performance como um todo. Depois disso, eu acabei me aprimorando. Nesse meio tempo, conheci o meu sócio atual, Fábio Mazzini. Ele era do mercado, diretor de marketing há mais de 10 anos, sempre seguiu essa trajetória no meio executivo. Ele, inclusive, foi meu cliente, eu fui fornecedor dele, então ele já tinha uma afinidade, ele já sabia ali como que era a minha entrega, que a gente sempre privilegiou muito assim, a gente sempre fez over-delivery, a gente sempre entrou no negócio do cliente, entendia como funcionava a dinâmica para não só trabalhar a comunicação pela comunicação, mas entender o negócio, ajustar o negócio e fazer ele crescer, que era sempre com foco em resultado. Isso é super importante. Exato. A gente tem visto vários movimentos aí de mudança de modelo de negócio nas agências, e algumas pessoas com quem a gente já falou aqui nos dizem isso. Tinha inclusive o Hang, não lembro o nome dele agora. Ele veio aqui e ele disse que o modelo atual de negócio dele a gente fecha o contrato. Se você não tiver aumento em receita comprovada,
Eu te mostro os modelos de Exato. atribuição, tu não precisa me pagar nada. Exato. Eu fiquei de queixo caído, tá? Exato. Minha boca foi parar lá no chão. Eu fiquei, como assim, cara? E ele, não, Exato. Luiz, eu já faturei. Enfim, não vou abrir aqui, ouçam o episódio, tá aqui. Não, na nossa incrível, incrível. E eu acho que esse é o modelo de negócios atual e a gente tem que... Isso tem que ser replicado para todas as agências. Elas têm que entender que dá para você trabalhar também com cliente com variáveis. Então, você não precisa ter só um fixo, mas você pode entrar no negócio como se você fosse um sócio desse Sim. cliente, você performar e ganhar em cima disso. E a gente aposta muito nisso. A gente gosta de correr esse risco porque a gente confia muito no trabalho que a gente desenvolve. E aí, nesse meio tempo, conheci o Mazini, a gente conversou ali, ele falou, pô, quero sair, não quero ser mais diretor de marketing, eu quero empreender. Falei, legal, vamos abrir. Eu vendi também nessa época a LiveCon. Eu estava nesse período aí para definir o que eu ia fazer no mercado, já tinha bons relacionamentos. E aí a gente fundou a Fama Mídia, e aí foi uma conversa com uma outra agência de Curitiba, que a gente já estava negociando há um tempo, que é liderada pelo Silvio, chamada Grupo Alpes, e aí a gente fez uma joint venture entre a Fama Mídia e essa empresa, que eles são especializados em mídia de TV e rádio, principalmente. Merchan, como que faz a questão como que eu gero resultado a partir da TV e do rádio, mas resultado factível em vendas. E a gente fazia isso no digital. Então foi uma fusão perfeita e a gente colocou dentro do nosso portfólio essa solução de planejamento de mídia como um todo para o nosso cliente, e o que deu para o cliente uma segurança. Então consigo fazer com vocês, com a Fama nesse modelo já está há quase 5 anos, já, então a gente solidificou muito essa parceria estratégica e a gente colocou dentro das nossas soluções essa questão de a gente ter uma boa estratégia de marketing digital, a gente ter o pilar de uma produtora audiovisual por trás, então a gente investiu e a gente montou uma produtora audiovisual, que a gente sentiu nesse trabalho ao longo desses anos que o audiovisual, ele andava lado a lado com as estratégias digitais, geração de conteúdo, storytelling, arte de contar história, então a gente precisava ter isso dentro do time e não terceirizar, até para o cliente, para ser mais competitivo. Sentir mais seguro. Exatamente, também, né? fazer e centralizar tudo em um atendimento só. E aí o outro pilar era o planejamento de mídia, então a gente fez essa tríplice que deu muito certo. E aí os clientes, quando entram dentro da Fama, eles entendem que a gente consegue atender eles em cross-mídia, seja uma estratégia promocional, um vídeo, um filme publicitário que a gente fez diversos, um filme para web series, um filme só de Reels, de um evento para fazer a cobertura e como que explorar isso nas estratégias de comunicação. E esse modelo deu super certo. Hoje também eu trouxe, dentro desse período, acabei não comentando, antes de eu abrir a primeira agência, eu trabalhei no WTC Business Club, que é um grupo de relacionamento para altos executivos, e eu liderava lá alguns comitês e liderava alguns executivos que tinham uma representação importante em algumas cadeiras, por exemplo, comitê de presidentes de empresa, de diretores de marketing, e a gente trazia algumas discussões, principalmente do cenário de marketing, de comunicação como um todo, que isso sempre foi um desafio para as grandes empresas, então já estava em contato com isso e já trazia isso para esses executivos. E isso trouxe para a gente também uma bagagem e um network interessante para a gente alavancar e entrar hoje em empresas grandes. Então hoje, para finalizar, assim, Fama Mídia, hoje a gente atende Giovanna Baby, primeiro comercial da marca, a gente que desenvolveu uma empresa super tradicional em cosméticos, mais de 40 anos de mercado. Verdade. Eles tinham, quando a gente conversou, a conversa com eles estavam reticentes, será que a gente entra em TV, será que é o momento? A gente provou que era o momento, a gente fez o primeiro comercial, que foi um sucesso altamente disruptivo, a gente conseguiu trazer essa modernidade para a marca e não só ser a Giovanna Baby da Colônia, que ainda é super bem aceita, mas mostrar todos os outros portfólios de produto. Hoje a gente atende o Grupo Coca-Cola com Chás Leão, a gente desenvolveu o site institucional deles e algumas estratégias digitais também. O novo site lançou mês passado, está sendo sucesso, foi super aceito até pelo Grupo Coca-Cola. A construtora Elbor, também é um case no mercado de construção. A gente faz alguns lançamentos periódicos para eles dos produtos que já foram lançados, que são remanescentes, mas que têm condições especiais ao longo dos anos. E o nosso objetivo é gerar leads para isso.
e é o que a gente mais sabe É um fazer. mercado que requer muito Exatamente. lead, né? Volume, Muito para lead. poder converter lá E aí no a ponto. gente cria uma estratégia regional, que eles estão em Mogi, em Curitiba, em São Paulo, de regionalização dos investimentos. E a gente também desenvolveu uma estratégia de marketing digital vinculado com o sistema deles, que o lead já chega através de mídia de display, através de todas as estratégias de performance, Google AdWords, até o próprio Waze, a gente utilizou isso como ponto favorável. O cliente chega e aí ele já cai ali para o corretor atender e não perder esse timing de vendas. Perfeito, que nesse caso é fundamental, né? Exatamente. Mas queria voltar um pouquinho, tu falava sobre essa união de vocês que vieram totalmente do digital para um encontro aí com um novo sócio que trabalhava muito bem com mídias tradicionais. Exato. Foi difícil para ti passar a acreditar nos meios tradicionais? Olha, Tava nesse papo aqui mais cedo. Eu vou confessar que sim. Eu tinha uma certa resistência porque eu estudei muito marketing digital, mas quando a gente começou a entrar no detalhe e a gente tem um cara muito bom de BI e que ele trouxe muita informação do mercado, do mercado de consumo dos meios no Brasil. Boa. E aí ele fez um paralelo, ele mostrou, olha, no Brasil, mais de 90% das pessoas assistem televisão. As pessoas hoje são omnichannel, estão assistindo televisão, estão conectadas com a televisão e aí ele mostrou os gráficos de algumas campanhas de sucesso que aconteceram no período que foram lançadas na televisão, o volume de acessos no digital e de compras também aumentou. Então a televisão ainda representa hoje até mais credibilidade em termos do que o próprio marketing digital. E você saber usar os dois, essa engrenagem rodando ali no desenvolvimento do planejamento para o cliente, é essencial. Você entendendo muito bem dos lados, entendendo as mídias certas, como que eu vou falar com o interlocutor da mensagem, se vai ser através de um filme publicitário, se vai ser através de um merchandising. Não importa a ferramenta, mas esses dois universos, eles andam lado a lado. Sim, o principalmente porque a gente sabe que uma demanda muito maior, falando em volume, é gerada nos meios de massa, Exato, né? Rádio, exato. TV, para que você possa converter no digital. Exato. A gente não vai comprar de uma marca, nós enquanto usuários, não é nem profissional de marketing, que a gente não conhece, que a gente não se relaciona, que a gente não tem confiança, sabe? Infelizmente, a gente não é tão inocente assim nesse nível. Exatamente. A TV traz essa credibilidade e a gente sentiu isso na campanha da Giovanna Baby, que eu trago como exemplo. A gente trouxe esse paralelo da tradição com algo mais moderno, que foi a relação da mãe com a filha. A filha foi bem no momento da pandemia que a gente lançou esse comercial. Uhum. Então e a Giovanna Baby tinha lançado o produto do álcool em gel, que foi um sucesso. Nossa, estourou, em vendas, né? estourou, o álcool em gel perfumado. Exatamente. A gente aproveitou esse momento que ela já tinha ganhado brand awareness para mostrar que a Giovanna Baby tem uma linha de produtos, mas a gente não falou muito do portfólio de produtos dela. A gente usou essa questão do paralelo da mãe com a filha. A filha estava fazendo uma entrevista de emprego no online e a mãe olhou orgulhosa para a filha. A mãe já usava os produtos da Giovanna Baby. Depois que a filha sai da entrevista, ela chama a filha para o quarto, passa a colônia na filha, dá um abraço para a filha e a gente mostra que a Giovanna Baby, ela passa para gerações. Então, qual que é a essência dela? A essência não é o perfume. A gente criou o slogan A Essência do Amor. E a gente levantou essa bandeira e isso foi, assim, super bem aceito. A gente fez esse comercial junto com uma estratégia promocional muito forte. E a gente lançou nessa estratégia promocional um concurso cultural que as pessoas elas tinham que publicar nesse momento o que representava o amor para elas na rede social e marcar a hashtag Essência do Amor. E aí a Giovanna Baby escolhia por semana as 10 melhores fotos com as melhores histórias do que o amor representava para essas pessoas, seja conexão com a família, com o meio ambiente, seja questão de sustentabilidade, enfim. Cada um tem aí um sentido para essa palavra. E aí a Giovanna Baby dava um kit com um portfólio completo da linha para essas 10 pessoas por semana. A gente fez isso ao longo de quase 2 meses de trabalho. Quando eles se procuraram, assim, qual era o principal desafio na época? O principal desafio era mostrar que a Giovanna Baby não era só aquele 1 ou 2 produtos que as pessoas conheciam e que dentro do portfólio eles têm a linha GB Men, eles têm uma linha Kids, que hoje, inclusive, a gente também é pioneiro com a marca, com marca desse segmento de cosméticos. A gente lançou para a linha Kids um desenho animado
com 2 Bacana. temporadas, a gente ilustrou todos os... A gente trouxe... já tinha 2 personagens, que eram o Gibi e a Gabi, que representavam ali a linha infantil, e a gente trouxe a turminha do Gibi. E a gente criou 5 personagens, e esses personagens, eles interagem em alguns momentos. A gente criou todos os cenários, e é um desenho, na realidade. A gente fez um desenho para as crianças, de 5 a 8 anos, 9 anos, que é o target para a marca, mas nada falando de produto. Um desenho mais educativo, falando que elas têm que ir para a escola, mas com um tom de humor por trás. E isso ganhou, assim, no YouTube a gente está estourando de acessos, já colocou, a Giovanna Baby fechou uma parceria com a Gol, então vai entrar nos voos da Gol também, como grade de programação. A gente está terminando agora a 2ª temporada, a gente já está desenhando a 3ª. Então, esse tipo de... A gente está sempre antenado para ser uma agência que eu não vou simplesmente só vender a mídia ou fazer um planejamento de mídia e eu vou querer ganhar dinheiro com isso. Não. O que a gente vai criar de diferente? Porque hoje tudo é arte de contar história, Sim. né? E a gente vê isso com a inteligência artificial, agora ChatGPT, a curva que isso trouxe de mudança super disruptivo. Aconteceu isso quando lançou a internet, depois quando lançou o Google, os buscadores, e eu acho que essa curva Agora é uma vai ser nova mais fase marcada. ascendente, muito mais. E aí a gente entende, hoje a gente tem 2 visões de publicitários. Você tem aquele publicitário que ele é mais técnico, que ele entende como que eu vou usar a ferramenta, quais são os inputs para a ferramenta, porque hoje com banco de dados você consegue fazer praticamente tudo. Você consegue escrever um artigo, você consegue fazer o Papa vestir Prada. Sim. E são de inúmeros... Chega a dar um pouco de medo, Dá um né? pouco de medo, porque até, obviamente, as fake news acabam aumentando por conta disso, porque você consegue recriar ali os personagens. E hoje você tem essa parte técnica e você precisa, na realidade, ser o publicitário um nexalista. Você precisa entender ali como usar a ferramenta, mas antes disso, qual que é o seu repertório? O que você estudou de arte, de sociologia, de antropologia, de comportamento humano, para você entender como funciona o ser humano, as pessoas, para você conseguir usar a ferramenta para você contar essa história e criar um vínculo emocional. Uhum. Então, é muito mais que isso. O profissional hoje de publicidade, ele não tem que só saber mexer na ferramenta. A ferramenta vai dar para ele. Você vai conseguir criar no Canva, você vai conseguir fazer as criações básicas e fazer qualquer tipo de vídeo com uma edição rápida no celular e tudo mais. Mas você vai precisar saber contar a história, o storytelling. Essa é a nova arte, esse é o novo momento. Principalmente se você quiser, de fato, se diferenciar e alcançar resultados diferentes do que a média das pessoas está fazendo, né? Exatamente. A gente recebeu uma pessoa aqui que fala muito sobre branding, muito bem, a Beatriz Guaresi, ela é fora de série. Sempre eu cito ela, porque ela fala muito sobre de que são feitas as marcas que amamos. E isso tudo que tu narrou agora é exatamente a construção de uma marca que é amada pelo público. Amada mesmo, marcas que a gente defende, que a gente promove. São marcas que geram conexão, que tem um desenho pro meu filho, que tá preocupado com a relação com a minha família. E não só em me vender um produto, um VT com preço. Exato. Nem tudo é transacional, né? A gente precisa também construir relacionamentos enquanto profissional, enquanto ser humano. Achei sensacional. Não, e a gente vê isso também, por exemplo, hoje o consumidor, ele não é mais passivo. O consumidor, ele constrói junto com a marca. Então, a marca precisa ter ali eu acho que até mais evoluído do que o Saque 2.0. A marca precisa conversar com o consumidor, se relacionar com o consumidor, entender realmente qual que é a necessidade dele para criar esse vínculo. Então, é uma troca. A marca hoje não constrói mais nada. A marca constrói junto com o público dela. Se ela não tiver essa relação, e a gente vê isso, Magazine Luiza com Magalu, a gente vê utilizando até o C6 que utiliza muito bem o chat dele ali, que a inteligência artificial por trás é muito boa também, e você vê esse tipo de recurso crescendo cada vez mais para o atendimento e escutar o consumidor. Hoje, a rede social, o consumidor, ele consegue destruir uma marca em um dia. E tu falou da Lu, falou do Magalu, eu lembrei da Lu, do Magalu, e cara, eu, millennial,
nunca que ia acreditar que uma influenciadora virtual ia ter a proporção que ela tem. Fico assim, cara, não, ninguém vai acreditar nisso. Se tivesse me perguntado isso há 10 anos atrás, não vai convencer. Ninguém vai querer ser atendido por uma influenciadora. Você entra na rede social da Lu, as pessoas interagem com ela. Se preocupam com ela, se ela tá bem, se ela tá mal. Cara, exatamente. O trabalho que eles fizeram ali foi sensacional. Acho que é um dos melhores cases, assim, de influenciador virtual. Dessa conexão, né? Mas quero voltar um pouco para falar de planejamento de mídia contigo, assim. Hoje, e principalmente porque tu já contou pra gente que tu acompanhou os primórdios, não, vai parecer que você é um senhor de idade. Né? Mas das redes sociais, o início. Tu acompanhou o surgimento do digital no meio desse mundo de mídia. O que tu sente de mais desafiador, assim, atualmente, considerando esse contexto que a gente tá? Atualmente, a gente tem um portfólio de mídia muito grande. E esse portfólio aumenta cada vez mais. Quem trabalha com mídia precisa conhecer realmente e visitar isso. Todas as rádios, as emissoras, saber quem são os interlocutores. Porque, às vezes, quando você desenha um planejamento de mídia, você não vai pensar só na mídia em si, mas você vai pensar em quem vai passar a mensagem para aquela empresa, quem é a cara da empresa, quem eu posso usar de recurso dentro daquela emissora, por exemplo, para desenvolver esse tipo de conteúdo. Então, o cara de mídia tem que estar antenado e tem que ter o relacionamento com absolutamente todos os meios. Hoje a gente tem uma infinidade de mídias out of home, a gente tem TV, uma infinidade de opções na TV, inclusive TV com digital, a gente tem uma infinidade de opções até no meio digital. Então, em rádios, nem se fala, mais de 2.200, eu não sei qual que é esse número, mas são muitas rádios regionalizadas também. Então, tem alguns clientes que você precisa entender, legal, será que faz sentido eu dar um tiro de canhão agora? Que eu não posso divulgar agora, mas a gente está em fase de planejamento com uma empresa aí forte também, de bens de consumo. Eles têm uma atuação muito bem posicionada no Sudeste, mas eles querem crescer no Nordeste. Não adianta, obviamente eles atendem a nível nacional, porque você pode comprar via e-commerce, então eles têm essa capilaridade nacional, mas esses são os dois focos de atuação. E aí a gente está mapeando quem no Nordeste, qual que é a rádio de lá, qual que é o interlocutor de lá que vai passar essa mensagem. No Sudeste, vamos fazer campanhas regionalizadas, até mesmo em TV, para sentir o ROI, para depois você partir por uma comunicação a nível nacional. Seria muito mais fácil, na realidade. Então, acho que o desafio é você conseguir entender ali todos esses meios e ter um planejamento correto em cima disso, sabe? Até para que você não perca esses pontos de contato que tu tem com o consumidor, né? Exato. Tu falou sobre essa possibilidade de, enfim, veicular mídia, pensar num planejamento para Nordeste. Sempre que a gente recebe o pessoal que trabalha com o nacional aqui, eles me falam, a galera dá muito com os burros na água, assim, se frustra muito achando que a mesma coisa que você veicula aqui no Sul e no Sudeste vai veicular no Nordeste e no Norte do país e vai ter sucesso, não vai. Campanha é outra, e a gente faz muito disso, e um exemplo disso eu atendo também alguns clientes do mercado de turismo, e a gente sempre foi muito forte porque a gente colocou dentro do grupo, isso é um projeto pessoal, mas a gente colocou um time de redação só para cuidar desse núcleo, que é a revista Escape Magazine, que é uma revista só do mercado de luxo, que fala principalmente de turismo, de aviação executiva, de barco, de carro, de acessórios, enfim. E a gente tem representado alguns hotéis no Brasil que eles chegam e, na realidade, eles não têm nenhum representante nem de vendas, mas eles têm a venda através das agências de viagem. Só que não existe um escritório no Brasil. E o Brasil é um mercado extremamente peculiar, porque é um mercado... Exatamente. É um mercado que você tem uma comunicação diferente para o Sul, uma comunicação diferente para o Nordeste. A gente eu tive alguns desafios com um cliente, eu posso até abrir, é o Palladium Hotel Group, que é um grupo de mais de 40 hotéis ao redor do mundo. A gente foca a comunicação deles no Caribe, e tem um hotel que fica no Brasil, que é o Grand Palladium em Baçaí, que é lá perto de Salvador, e com eles a gente faz comunicações a nível nacional. E cada
cada filme, cada campanha que eu solto, por exemplo, em Salvador, uma campanha promocional que facilita até aí a logística para o hotel, é diferente da campanha que eu vou começar aqui em Florianópolis. Claro. Então, você tem total essa peculiaridade. E a gente vê isso até outras redes de hotéis que nos procuraram, eles querem que a gente represente eles aqui no Brasil e monte esse hub de comunicação, porque eles sabem que a gente acaba entendendo do mercado de luxo por conta da mídia e entendendo de como funcionam os meios de comunicação. Alguns já se aventuraram, abriram escritórios aqui, viram que a comunicação não foi eficiente e continuaram vendendo lá fora. Você não então, vai comunicar para o público brasileiro sem o nosso tino, o nosso jeito, a nossa criatividade, a nossa capacidade de improviso. Exatamente. Não comunica, não dá liga. Não, exatamente. Não tem jeito. Você falou um pouquinho sobre mercado de luxo, parece ser uma área que é familiar para ti, né? Sim. Particularmente, sou muito entusiasta desse tipo de comunicação. Não porque eu entenda, mas justamente porque eu fico assim, cara, como gerar valor? Como comunicar para um mercado onde você não fala de preço, onde você precisa ter as cores certas, as palavras certas, o tom certo, delicado, né? Complexo. Super complexo. Até trazendo um case recente, eu fui palestrar eu fui convidado para palestrar com o diretor de marketing da Audi, Cláudio. Eu admiro muito ele. Foi considerado um dos melhores CMOs do Brasil pela Forbes. Se reinventa constantemente. Se reinventa, e ele é um cara assim de inclusive. muita visão. O time dele é espetacular e ele é um cara que inova nesse mercado de luxo, principalmente automotivo. E a gente é parceiro. Eles são clientes nossos na revista e a gente sempre trocou muita informação com eles ao longo aí desses anos, editorialmente também, porque a gente sempre divulgou os lançamentos deles. Então eu tive o prazer de dirigir praticamente todos os lançamentos antes de estar no mercado, e tanto em pista... O legal da Audi é que eles são muito verdadeiros, né? Recentemente eles se posicionaram como uma empresa de tecnologia. Você vai entender... E eles realmente traçaram metas, objetivos claros de como eles vão implementar aquilo, de fato, no DNA da empresa, né? Isso eu achei muito... E aí, uma estratégia que chamou muita atenção e vai, assim, muito de encontro com o que você falou do mercado de luxo, o que eles fizeram, eles patrocinaram a Casa Cor, não em São Paulo, mas em todas as outras regiões. Dentro da Casa Cor, eles escolheram um arquiteto para desenvolver o lounge onde vai estar exposto o carro como peça central, que eles estão lançando agora a questão do carro elétrico, que é o e-tron, e o carro ele virou o protagonista do ambiente, o arquiteto assinou e eles fizeram esse link entre o mercado de arquitetura de luxo, de design, de decoração de luxo com o carro, porque ele está dentro do mesmo universo, ele está comunicando para aquelas pessoas. E é isso, ele não está falando do preço nem nada, ele está falando do diferencial, ele está criando ações de marketing, de relacionamento para estar junto com esse público, não só através das mídias tradicionais. Então, isso que eu acho muito curioso. A gente viu agora, recente também, semana passada, na Marina Itajaí, que teve o Itajaí Boat Show, mesma coisa, trouxeram alguns produtos que aí o mercado de Santa Catarina, acho que é o maior produtor de barcos aqui do Brasil. É verdade. E não tinha lugar melhor para fazer esse tipo de ação. E lá eles fizeram alguns eventos pockets para clientes premium. Então levaram para testar o produto. Eu acho que essa experiência, no mercado de luxo, o que funciona é a experiência. Então, qual que é a experiência que eu vou ter com aquela marca que vai ser memorável? Só pra galera entender, a experiência você diz de compra dentro da loja ou mais relacionada a um evento, para que a gente possa trocar ideias? Os dois. Na loja você tem todo aquele ambiente que é propício para vender, só que é uma venda muito mais consultiva, mas vou até um pouco atrás da experiência, por exemplo, de novo do caso da Audi, ela faz alguns eventos por ano, eles fecham a pista do Velocitar, que é um autódromo aí que é homologado, tem corridas da Stock Car e tudo mais, eles colocam os carros à disposição dos clientes VIPs, que já compram com eles, que já têm um relacionamento com eles, porque esse cliente, ele vai querer o novo modelo, ele vai querer saber qual que é o lançamento, ele já é um aficionado pela marca. Então, quando o cliente vai lá e consegue testar aquele carro que ele anda na rua, na pista, e ele consegue dar 250 por hora na reta, ele não vai esquecer nunca daquilo. Sem dúvida. Acho que nenhum de nós esqueceria. Exatamente. Então, é esse tipo de experiência e aí algumas montadoras também levam alguns clientes para a fábrica lá
na Alemanha. Então, é esse tipo de relacionamento que eu vejo que é muito interessante, que é importante ressaltar. E a gente pode trazer isso para a comunicação no geral como um todo, né? Quais estratégias de relacionamento eu vou usar para atingir mais meu cliente? A gente fez alguns trabalhos também com outra construtora que a gente precisava, tinha um evento, a gente tinha um quórum ali de 40 pessoas, mas eu precisava colocar um público, o apartamento, ele é um apartamento de mais de 10 milhões ali a unidade, e eu precisava realmente colocar o público para participar desse evento que tivesse perfil para comprar esse empreendimento. E aí a gente criou um kit, uma mala direta, então a gente usou o recurso 100% offline, um book com o livro do apartamento, tinha um charuto, tinha todo o executivo, ele não ia jogar aquilo, ele não ia pegar aquilo e jogar, ele no mínimo ia abrir porque foi como um presente para ele. E aí dentro desse presente tinha o convite para o evento. Então é muito mais fácil de garantir a participação dele lá nesse evento. Então o mercado de luxo é um mercado curioso, é um mercado que dificilmente tem crise, mas é um mercado que eu gosto muito de trabalhar e estudar sobre. Parece muito interessante. A gente sempre fica com esse desafio, assim, enquanto, enfim, daí, grupo de comunicação que trabalha muito com mídia, é sempre um desafio pra gente, tipo, como que a gente vai alcançar? Porque a gente sabe que não vai ser com as mesmas estratégias que a gente alcança uma ampla audiência, porque não se tratam de muitas pessoas, não é volume nesse caso, né? É sempre um desafio, eu sempre fico me perguntando, a gente recebeu recentemente o pessoal aqui da DVA de Florianópolis, que cuida de Jeep, etc. A Elisa contava um pouco pra gente sobre isso. Eu gosto sempre de retomar nesse assunto. Quando eu pensei em te chamar para vir para o podcast, Fábio, o Rafa, que está aqui do nosso lado, nosso executivo de contas, falou: Luísa, pergunta para ele sobre a ação de merchan. Que eles acreditam muito no merchan, eu quero muito que eles contem para tua audiência como é que é isso. Não, Conta pra gente, o que vocês acham dessa estratégia? Cara, porque vou te falar a realidade aqui do nosso mercado. A gente tem ótimos resultados com a ação de merchandising, mas aí eu, enquanto Grupo ND, onde o nosso core business é mídia, nem sempre a galera acredita. Exatamente. Não, e assim, eu vou falar com propriedade. O merchan, para você vender um produto que você tem, dependendo do ticket dele, é a melhor ferramenta para você conseguir isso a curto prazo. A gente tem inúmeros cases, e eu bebi da fonte da agência, do Silvio, né, que fundou a agência em Curitiba, que hoje a gente, que faz parte do grupo, ele trabalha na área há mais de 22 anos, então ele passou por todos os tipos de produtos, desde o produto cogumelo do sol, até vendendo isso através do merchan, e sempre deu muito resultado e converteu em ligações e converteu em vendas. Então hoje a gente tem um time assim, muito estruturado para o cliente, ele, eu quero vender esse produto, legal. Vamos trabalhar esse produto, vamos abrir uma estrutura de call center por trás para você conseguir atender essa demanda e vamos utilizar a estratégia 100% de merchan offline, merchan na TV. E deu muito certo. Hoje a gente tem como também dentro do grupo a Hervik, que é um grande anunciante aí a nível nacional. A gente está com eles no programa do Pânico, patrocinando o Emílio, Eric Zurita e tudo mais. E deu super certo a estratégia, porque ali a gente precisava dar um tiro a nível nacional. E em Curitiba a gente faz muita coisa com a RIC também, que faz parte do grupo da Record. Sim. Então a gente entra muito merchan no balanço geral. E assim, todos eles a gente tem uma efetividade e um ROI muito grande. Porque o cliente, na realidade, ele fez o merchan, ele recebeu as ligações e ele teve as vendas. Obviamente, se o produto for condizente, legal. Teve a venda pagou o merchan e já deu lucro para ele. Então, ele consegue criar um plano efetivo de sempre trabalhar com essa estratégia e colocar isso dentro do plano de comunicação dele. Então, a gente sempre propõe. Merchan, assim, eu acredito demais. Mas interessante esse teu ponto inicial de, eu construí uma equipe, desenhei com eles um processo para que a gente pudesse atender essa demanda. Porque também não dá para você ter uma campanha incrível, muito resultado, e aí chega na hora e não entrega. Né? Exatamente. Não, a gente desenvolveu uma equipe que tem os merchandetes, tem locutores de rádio, que a gente sabe que também no merchan a gente tem 60 segundos, às vezes 1 minuto e meio para você passar a mensagem precisa ser muito eficiente. Então a gente trabalha muito bem, a gente sabe muito bem como construir essa mensagem para a gente converter ali na ponta
no Merchan. E com vocês a gente já está namorando diversos projetos, estou falando com o Rafa ali, e acho que já no segundo semestre a gente já vai testar aqui em Santa Catarina. Então tem alguns produtos muito bons para esse mercado, e a NDTV eu acredito demais, a audiência de vocês inquestionável, eu assisto, a minha esposa assiste com frequência, sempre está antenada, tem comunicações... Vocês são leves, vocês conseguem passar uma mensagem informativa, é diferente. E vocês são muito regionais, Isso vocês que eu ia falam... falar agora. Eu acho que de tudo que você comentou, a gente nem costuma falar muito da gente mesmo aqui no Media Market Podcast, mas esse ponto é legal. A gente conversa muito bem com o catarinense. Total. E a gente tá bem nesse lugar, sabe? A gente quer mesmo conversar com o catarinense da melhor forma possível, porque a gente conversava aqui até nos bastidores. Cara, Itajaí tem um perfil de público X, Chapecó tem um perfil de público Y. Vai pro sul do estado, é outra realidade. E a gente é muito feliz em conversar com cada uma dessas regiões, assim, da nossa maneira, da maneira do catarinense, enfim. Não, é muito bacana, porque até eu tava vendo um programa de vocês, não me recordo qual era, eu falei, aí vocês estavam divulgando um evento que ia acontecer localmente aqui em Florianópolis. Aí eu falei, olha, em São Paulo, não tem programas, você tem na Globo alguns, Bom Dia São Paulo, enfim, mas você não tem alguns programas que são realmente... Faz sentido para aquela pessoa regional, que mora ali. Tipo, aí eu falei, aqui você conversa com o manezinho, sabe? Você fala com ele, entende. Na linguagem dele. Na linguagem dele. E a gente não tem isso em São Paulo. Você tem os programas regionais lá, mas ele não tem essa intimidade, sabe? Uhum. E até o grupo é um dos poucos que ainda tem merchan televisivo. Arrisco dizer o único, né? Me corrijam se eu estiver errado. Que a gente tem merchan televisivo justamente porque a gente entende a importância da frequência dessa comunicação e do quanto este tipo de mídia é fundamental para as nossas estratégias. Assim como todas as outras. Quem está nos ouvindo aqui pela primeira vez pode achar que a gente defende televisão, ou defende portal, ou defende fulano ou ciclano. Não, na verdade, o que a gente entende é que as estratégias de mídia, elas precisam ser de uma forma 360, porque nós somos seres humanos e a gente tá, assim como a gente tá assistindo TV, a gente tá lendo notícia no portal, a gente tá navegando no Instagram, a gente tá em diversos pontos e as marcas também precisam estar se elas querem se comunicar com a gente. Exatamente. Essa estratégia omnichannel, né, que a gente chama, e estratégia de clusterizar a audiência, você entender onde a sua audiência está, quais meios ela consome, você comunicar naqueles meios, mas isso tem também um problema, tem um grande problema. Muitas marcas, elas querem estar em todos os meios para impactar essa audiência, mas não sabem como fazer isso da maneira correta. E aí elas têm presença no Instagram, têm presença no Twitter, mas não passa mensagem, não comunica, não gera audiência. Então, você tem que definir, a marca ela tem que definir alguns pontos de contato, principalmente, e dentro daquele ponto de contato, criar de novo um porquê daquilo, uma história por trás daquilo. Exatamente. Não só simplesmente estar por estar, que todo mundo está conectado em todos os locais, mas a gente é bombardeado com 1 milhão de informações por dia. Para eu ser diferente naquela informação, eu tenho que usar esse recurso da maneira correta também. Sim, e tem coisas que realmente não fazem sentido, né? Por exemplo, agora a gente teve o boom do TikTok. Será que faz sentido para todas as marcas estarem no TikTok? Talvez não faça, sabe? Exatamente. Só um exemplo, enfim. Não briguem comigo, jovens. Exatamente. Não porque o TikTok, a gente sabe que o público é mais jovem, você tem ali os seus targets específicos e talvez para uma marca B2B, que vende serviço, não precisa estar lá. Exato. E aí a marca quer desenvolver alguma estratégia de TikTok que você tem que falar como agência ali, o posicionamento, olha, não faz sentido, mas trazer sempre números, né? A gente é muito baseado nessa questão analítica. Isso é extremamente importante. Por isso que a gente cruza os dados das emissoras, cruza os dados das rádios, cruza os dados de performance no digital para apresentar para o cliente, olha, a gente está sugerindo esse caminho, mas tem um porquê. Tem uma ciência por trás, né? Trazer a ciência para a publicidade. Isso a gente sempre fez desde o início. Então a gente sempre investiu. Mas é complicado, né? É complicado. Sempre que eu entro nesse assunto mensuração aqui, a galera dá 2 passos para trás, assim. Porque nem todo mundo consegue mensurar primeiro. Nem sempre dá. Nem sempre a gente tem esses dados. Quem tem esses dados tem dificuldade também de encontrar profissionais bons que possam fazer aquela análise. E além de analisar, transformar aquilo em resultado e, de repente, novas campanhas e novas estratégias. Exato.
Complexo, né? Não, é muito complexo, porque a empresa ela precisa estar preparada para isso. Então, não é só Toda você uma criar cultura, né? uma Mudança de cultura, cultura. e a gente precisa entender o ROI ali na ponta e ter esse cruzamento de dados com a empresa. Quando a empresa tem isso, fica muito mais fácil, porque aí você consegue mensurar uma campanha efetiva de televisão. Merchan já dá para mensurar. Se eu tenho um QR Code ali que vai para o WhatsApp, e aí eu crio um bot no WhatsApp que eu já consigo filtrar esse lead ele chega quente ali para venda direta, ok. Ou você tem um 0800, ok também. Mas quando eu faço uma campanha institucional, que aí eu trago de novo o caso da Giovanna Baby, Fitoervas também acabei não comentando, a gente atende também, então a gente navega bem nesse segmento de bens de consumo. Você entende ali, o cliente ele tem que passar a informação de qual produto vendeu mais, quando que vendeu, se foi depois da campanha ou não, se teve aquela curva de crescimento das buscas. Então, assim, a parte de tecnologia deles também tem que estar muito preparada para a gente conseguir mensurar, principalmente offline, que é o grande desafio hoje. Sim. Como que eu mensuro uma campanha institucional que o foco talvez não seja venda, seja só brand awareness, sabe? Exato. É uma das coisas que a gente mais fala aqui. Porque a gente tem visto um grande movimento de marcas que focaram muito suas verbas e parte de seus orçamentos em performance. Exato. Deixaram o branding pra trás e agora estão voltando. Volto com arrependido, como diria o meme. Beleza, agora vamos investir na marca, porque sem a marca a gente não converte lá na ponta. Exato. A gente pegou muitos clientes assim, que não era o momento, agora a gente tá retomando a conversa. Não era o momento eu estar na TV agora, não é o momento eu fazer um filme publicitário. Eu quero só vender meu produto, tá? Mas você tá pulando alguns passos, na realidade. Sua marca pode ser conhecida dentro do seu nicho, você criou, e aí normalmente são marcas que nasceram do digital e criaram uma popularidade muito forte através até de alguns influenciadores, mas a marca ela fica refém daquele influenciador, ela fica refém daquele meio, e ela não consegue entender que agora ela precisa dar um passo para trás e criar realmente uma estratégia de branding forte. Sim, isso pode andar em paralelo. Né? O próprio mercado do marketing digital, tu vai saber melhor do que eu, que tá há mais tempo nessa caminhada, acabou se tornando muito mais caro. Antes era muito mais fácil, Totalmente. O custo por clique, o custo por lead, a concorrência era menor. Logo, quando todo mundo passou a olhar para isso, começou a ficar mais complexo. A competitividade está altíssima, porque todo mundo quer vender através do marketing digital, e vender e ter a conversão em vendas. Então, você fica naquele leilão absurdo a todo momento, só que tem estratégia de novo, que talvez aquele não seja o melhor meio para vender, mas isso vai muito também da cultura, do aprendizado, desse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, que o cliente vai escutar, pô, legal, Sim. Eu preciso ter uma visão diferenciada quando eu desenvolver um planejamento de vendas e um planejamento de marca, sabe? E Eu já vi que se a gente ficar aqui, a gente vai passar a tarde inteira, né, Fábio? Tem muito assunto. Tem, massa, mas eu gosto quando é assim, porque rende melhor e eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo tá aproveitando muito. Quero aproveitar um gancho que tu nos deu ali, falando um pouquinho sobre, às vezes a gente quer estar em todos os pontos de contato e aí a gente não tá entregando nada bom em nenhum. Pra falar um pouco de metaverso e de uso de inteligência artificial. Porque há pouco tempo atrás, 6 meses atrás, a gente não ouvia falar de ChatGPT. A gente só falava em metaverso, muito em função do próprio Mark Zuckerberg e da mudança da marca. E aí todo mundo tava colocando todas as fichas em NFT, metaverso, como que a gente vai entrar lá, o que eu faço. E de repente virou o jogo. Agora a gente só fala em inteligência artificial e como isso vai mudar as nossas relações com o trabalho, com a produtividade. Queria saber a tua opinião pessoal mesmo sobre essa loucura toda. Olha, eu acho que tiveram muitos curiosos e na questão do metaverso, o metaverso não estava nem 100% pronto, muitas empresas e aí aproveitou a pandemia também para fazer eventos agora híbridos, mas eventos 100% dentro dessa plataforma, sendo que o consumidor ainda não entendia direito o que era aquilo. Sim. Mas acho que agora com a inteligência artificial tudo ficou mais claro, a Apple também vai lançar o óculos de realidade aumentada e que isso vai também ser disruptivo, vai transformar o mercado como um todo também, até a forma de comunicar dentro daquela nova mídia, eles sempre inovando, né? É verdade. Mas a inteligência artificial, hoje você tem muitas ferramentas e você tem um banco de dados absurdo. E aí, esse banco de dados, ele aprende com os inputs que a gente dá e ele vai evoluindo cada vez mais. Então, hoje você consegue, por exemplo, fazer esse podcast que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, a inteligência artificial vai replicar a minha voz e ela vai colocar eu falando em inglês com você. Tradução tradução simultânea. Exatamente, com a minha voz.
Existem hoje músicas que são produzidas com a voz, até do Charlie Brown, saiu isso no YouTube também. Tava conversando com o Davis, que trabalha com a gente. E ele me mostrou, ele falou, o Charlie Brown tá... qual que era a música? O Sol, do Victor Clay. O Charlie Brown tava cantando o Sol, do Victor Clay, e você falava, não, é o Charlie Brown, sabe? E a inteligência artificial é loucura. A inteligência artificial consegue... bombou semana passada aquele VT da Volkswagen também. Exatamente. Falava nisso. E aí, da Volkswagen, eu acho que foi um golaço, apesar das controvérsias, mas assim, a ideia foi muito em si, ela foi genial, colocou a Maria Rita com a Elis Regina, e aí teve toda aquela emoção, e aí mostrou também o paralelo entre os carros, a evolução para a tecnologia dos carros e a tecnologia que a gente está atualmente. Isso foi a parte mais bacana para mim, assim, falando, né, enquanto profissional de marketing, claro. Enquanto a galera tava, nossa, será que a Elis Regina ia concordar com isso? Nananana. As pessoas nos comentários estavam ali falando, lembrei do meu pai, que dirigiu uma Kombi, me levava pra praia. E poxa, foi tão sutil a comunicação, exatamente, pessoalmente, assim, obviamente, você tem alguns pontos de vista, mas foi... E, obviamente, tem que ver a questão de direito e tudo mais, a questão legal por trás disso. Mas, assim, em termos de visão de publicitário, eu achei realmente incrível, sutil, leve. Você passou a mensagem para o público. Então, de novo, eu volto naquele assunto que eu falei no início do podcast. A gente tem que saber usar esses recursos com base no nosso repertório. Então, o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa estar sempre atualizado com os conhecimentos gerais, a gente precisa estar antenado com tudo que está acontecendo no mundo, a gente precisa estudar psicologia. O publicitário, ele precisa entender de psicologia, ele precisa ler livros, ele precisa saber de programação neurolinguística, ele precisa saber de história, ele precisa conhecer arte, ele precisa conhecer arte moderna, ele precisa conhecer arte barroca, ele precisa conhecer todo tipo... Você tendo esse repertório, você vai conseguir utilizar o recurso da tecnologia a favor. Então, você vai poder fazer, por exemplo, um comercial como esse, contando essa história. Mas isso parte de uma ideia, e a ideia não muda, né? Eu leio muito sobre o David Ogilvy, que é um dos publicitários ali, que na década de 70 revolucionou a comunicação em Nova York. Ele fala muito disso, ele fala que independente, e ele já sabia disso, os meios vão mudar. Naquela época era revista, você tinha televisão, você tinha o rádio, você tinha poucas mídias. A mídia vai mudar, a ferramenta ela sempre vai se atualizar, mas o comportamento humano não, as necessidades do ser humano não. Então, é isso que a gente precisa entender para você usar isso a favor. E o que eu vejo hoje é usando isso de uma maneira aleatória, de qualquer jeito, assim, na maioria dos casos. Obviamente tem ótimos profissionais usando esse recurso, mas acho que isso vai se estabilizar e as pessoas vão conseguir usar isso a favor. Isso não vai roubar o emprego de ninguém. Você vai ter que se reinventar e saber como usar aquilo dentro da sua posição do emprego. Então, se você só for um técnico, não adianta. Agora, se você tiver conhecimentos gerais, ok, esse é um caminho. E até, não sei... quando as pessoas vão estar ouvindo isso, pode ser que daqui a muito tempo, mas a gente sabe que com respeito às controvérsias do comercial, o CONAR já está investigando, enfim, mas eu acho que é muito importante que a gente olhe para isso no sentido de, beleza, isso vai começar a acontecer cada vez mais a partir de agora. Como nós vamos nos posicionar? Precisa haver uma regulamentação, tá tudo certo, vamos resolvendo. Exatamente, igual o LGPD, né, que entrou para fazer essa regulação dos dados das pessoas, isso na internet também era desenfreado, você podia mandar e-mail marketing para todo mundo. Eu acho que vai ter uma regulamentação, mas sempre primeiro surge a tecnologia, aí surgem as inovações, surgem as controvérsias para depois você ter a regulamentação. Isso é saudável no mercado. Sim. Isso é perfeitamente normal, também acho. Eu ia te pedir uma dica, mas acho que esse teu último comentário de como a gente precisa estudar e se manter atualizado, até para poder gerar novos insights que façam sentido, tá resolvida a minha pergunta. Quero entender um pouquinho mais de ti. Quais são os passos para o futuro da Fama? A gente sabe que vocês estão chegando na Grande Florianópolis agora. E o que mais tu pode adiantar aí de visão de futuro pra gente? Olha, a gente tem investido muito no time de copywriters. Então, a gente, de novo, nessa questão de conteúdo pra gente é muito forte. Então, como que a gente vai conseguir desenvolver o melhor filme, desenvolver o melhor discurso para os nossos clientes? Então, a gente está investindo num time de redação com jornalistas mesmo. Então, não trazendo só pessoas do mercado publicitário, mas jornalistas, porque a gente quer montar
um núcleo eficiente de conteúdo para a gente conseguir crescer isso em todas as frentes de negócios que a gente atua, que é a produtora, que é o planejamento de mídia digital, que a gente usa muito esse recurso até para as estratégias de performance, e o planejamento de mídia em TV e rádio, mais offline e out of home, obviamente. E a gente tem apostado, assim, nos próximos... A gente já tem entrado nos mercados da América Latina, a gente atende hoje um cliente grande de meios de pagamento, que é a ACI, que poucas pessoas conhecem, mas é uma empresa, assim, gigantesca a nível mundial, e todas as transações que você faz de meios de pagamento, assim, 9 dos 10 bancos utilizam o serviço deles de tecnologia, de back. A gente está fazendo um trabalho incrível de produção de conteúdo no LinkedIn com os formadores de opinião da própria empresa, dando protagonismo aos executivos através de webinars, através de filmes falando sobre casos específicos. O que a gente está fazendo agora, a gente está gravando isso em vídeo para eles falarem de temas que só eles conhecem e divulgar isso para o mercado. Então, foi assim que a gente surgiu. Curiosidade para os nossos ouvintes. Exatamente. Porque você não encontrava informação de qualidade sobre como anunciar, por exemplo, em TV. Como exatamente, anunciar em rádio? não, como é que eu faço um spot? Como é que eu encontro? Qual é que é o ideal entre frequência? Enfim, a gente surgiu assim, o Media Market. Não, e é incrível. E é exatamente nessa linha, porque a gente não tem esse tipo de informação e a gente quer desenvolver isso para os clientes conseguirem... Eles têm muita base de informação ali. Sim. Como que a gente vai extrair isso para divulgar para o mercado que eles atendem? Então, a gente está crescendo muito com relação a isso. Isso fez a gente ganhar com essa conta a capilaridade a nível da América Latina. A gente pensa, daqui a pouco, a gente já está namorando isso, ter algum escritório em Miami para comprar também algumas mídias específicas por lá. Legal. Também. Mas, assim, dos próximos 5 anos, a ideia é que a gente se vincule a um grande grupo internacional, que a gente já está com essa pretensão. A gente está se posicionando bem no mercado nacional, com grandes contas, grandes clientes, grandes cases. Os clientes sempre são clientes que começam com a gente e não saem, porque realmente a gente entra no negócio, a gente não mede esforços. Então, a gente tem desenvolvido ali, a gente quer se filiar a um grupo internacional, obviamente, para pegar contas internacionais. Então, acho que esse é o próximo passo da agência. Dá para sentir que tem grandes planos. Quem tá nos assistindo em vídeo vai ver o Fábio tava com o olho assim, ó. Exato. Pensando em tudo que eles vão desenvolver nos próximos anos. Tentando colocar em palavras aqui, em algumas palavras. Sem entregar muito jogo também para a concorrência, né? Porque a concorrência vai ouvir depois, tenho certeza. Exato. Obrigada, Fábio. Cara, foi um prazer conversar contigo. Acho que teve muito conteúdo de valor para quem tá nos ouvindo. E sinta-se à vontade para retornar quando vocês tiverem novidades aí com relação às sedes novas e novos negócios. Deixa o microfone aberto para o pessoal te encontrar a Fama, onde que eles acham vocês. Legal, excelente. Tem o meu Instagram pessoal, que eu também publico alguns conteúdos, algumas ações que a gente faz também no mercado de luxo, que é o @Fábio Martuscelli, Tusscelli no final. O site da Fama é Fama Media, né? O media em inglês, media.com. Legal que lá tem todos esses cases que a gente estava conversando agora. A gente vai atualizar, tem o case novo da Leão também vai entrar por esses dias também. É isso, acho que são os dois principais. A Fama Media também tem um Instagram, agência Fama Media, então é fácil de localizar. E mandando alguma mensagem no meu Instagram, através do site da agência que tem meu e-mail também, a gente é super acessível para conversar. Obrigada novamente por ter topado trocar essa ideia com a gente. Foi muito bacana. Não, sensacional. Obrigado você. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Até a próxima.